Bruce Lee nasceu em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, no dia 27 de novembro de 1940, no Hora e o Ano do Dragão, segundo a astrologia chinesa, que denotava forte presságio de um homem poderoso. Filho de integrantes da ópera chinesa, nasceu durante uma turnê do grupo pelos Estados Unidos. Li Juanfan, seu nome de nascimento, recebeu da médica do hospital onde nasceu, o nome Bruce. Quando Bruce Lee estava com 3 meses de idade, sua família retornou para Hong Kong, então colônia britânica. Ainda criança, levado pelo pai, apareceu em vários filmes. Bruce Lee nasce em 27 de novembro de 1940 em São Francisco, enquanto seus pais estão em turnê com uma companhia de artistas de Hong Kong. As conexões da família fazem com que ele apareça em mais de 20 filmes antes de completar 18 anos. Com 9 anos, Bruce Lee contracenou com o pai no filme The Kid, quando interpretou seu primeiro papel principal. Era frequentemente escalado para atuar como delinquente juvenil. Quando adolescente, Lee se juntou com uma gangue local e, para melhor se defender, começou a aprender Kung Fu. Iniciou aulas de dança, que ajudou no seu equilíbrio. Aos 13 anos, Bruce apanha em uma briga de rua. Então ele se volta para as artes marciais como forma de se defender. Com 18 anos, Lee venceu o torneio de boxe das escolas de Hong Kong, eliminando o campeão Gary Alms. Venceu também o campeonato de Colônia Cha-Cha de Hong Kong. Preocupados com os constantes envolvimentos de Lee com as brigas de rua e com a polícia, seus pais enviaram para os Estados Unidos, onde passou a morar com amigos da família em Seattle. Nessa época, Lee terminou o ensino médio e em seguida cursou teatro e filosofia na Universidade de Washington. Ainda em Seattle, ele abriu sua primeira escola de artes marciais. Em 1966, depois de dar uma demonstração de Kung Fu em Los Angeles, Bruce Lee chamou a atenção de um produtor de televisão, que escalou como ajudante de Kato na série de televisão The Green Hornet, no Brasil o Besouro Verde, onde atuou durante um ano. Suas habilidades e carisma dão a ele um papel na série de TV O Besouro Verde, onde ele faz o parceiro do Besouro, Kato. Não percam Bruce Lee em O Besouro Verde. Mas a carreira dele não segue adiante. O Besouro Verde é cancelado. E o papel principal que Bruce queria na nova série Kung Fu é dado para o ator caucasiano David Carradine. Após o cancelamento da série, ele passou a dar aulas particulares de Jeet Kune Do para estrelas de Hollywood, entre elas Steve McQueen. Em 1969, Bruce Lee fez uma breve aparição no filme Marley, onde interpretou o bandido contratado para intimidar o detetive particular Philip Marley. Nesse mesmo ano, Lee atuou como conselheiro de karatê em The Wrecking Crew, a quarta parte da comédia de espionagem de Matt Helm, estrelada por Dean Martin. Atuou ainda no episódio de Here Come the Brides e Blonde. Insatisfeito com sua atuação em papéis secundários aconselhados pelo produtor Fred Renton, Lee retornou para Hong Kong e começou a preparar um longa-metragem. Em Hong Kong, Lee descobriu que a série The Green Hornet foi exibida com sucesso com o título de The Kato Show. Ele ficou surpreso ao ser reconhecido nas ruas. Depois de negociar com o Shaw Brothers Studio e a Golden Harvest, Lee assinou o contrato para estrelar 2 filmes produzidos por Golden Harvest. Seu primeiro papel principal foi em The Big Boss, em 1971, que se tornou um sucesso de bilheteria. Em seguida foi lançado The Fist of Fury, em 1972, que quebrou recordes de bilheteria em toda a Ásia, e mais tarde obteve sucesso nos Estados Unidos. Encorajado pelo sucesso dos filmes, Lee fundou sua própria produtora, Concord Production, quando escreveu, coproduziu, dirigiu e estrelou seu próprio filme. Em The Way of Dragon, Lee protagonizou cenas ao lado do campeão de karatê Chuck Norris, que foram consideradas as melhores cenas de luta de artes marciais da história do cinema.
Ainda em 72, Lee iniciou sua segunda produção, mas recebeu o convite da Warner Brothers para estrelar em Enter the Dragon, produzido em conjunto com a Concord e a Golden Harvest. As filmagens começaram em Hong Kong em fevereiro de 1973 e foram concluídas em abril, porém 6 dias antes do seu lançamento em Hong Kong, em 26 de julho de 1973, Bruce Lee faleceu com apenas 32 anos. Apesar de ter tomado analgésico, a dor de cabeça de Bruce piora, então ele vai para o quarto se deitar. Pela segunda vez em 2 meses, Bruce é levado para o hospital. Agora, ele é levado para o Hospital Queen Elizabeth, que tem instalações melhores do que o Hospital Batista, onde ele foi tratado após o desmaio anterior. 10h15 da noite, 1 hora antes da morte de Bruce Lee. Ele é levado para a sala de emergência. Apesar da ausência de sinais vitais, os médicos tentam reanimá-lo diversas vezes. As pessoas não queriam ser responsáveis pela morte da pessoa mais famosa de Hong Kong no turno delas, no hospital delas. Então elas tentaram diversas vezes. A adrenalina é injetada diretamente em seu coração. Mas nada adianta. Eu recebi uma ligação e o cara me disse: ficou sabendo que o Bruce morreu? E não dava para acreditar. Um cara que eu sabia que era super saudável, super atlético, super condicionado, morreu. Então foi um grande choque. O filme se tornou a maior bilheteria do ano e um sucesso mundial, levando Bruce Lee ao estrelato cinematográfico internacional e consolidando o ator como uma lenda das artes marciais. Bruce Lee foi casado com a norte-americana Linda Lee entre 1964 e 1973. O casal teve 2 filhos, Brandon Lee e Shannon Lee. Seu filho Brandon Lee, também ator, morreu acidentalmente tiro por uma arma de fogo durante as filmagens de Joe Corvo de 1994, no auge de sua carreira. Havia rumores de que ele teria sido envenenado por seguidores de seitas de lutas tradicionais, pois teria revelado segredos das artes marciais do Oriente. Em autópsia de famosos do Discovery Channel, um médico legista norte-americano encontrou excesso de cortisona em seu corpo, resultado do tratamento de uma hérnia de disco. Bruce Lee faleceu em Kowloon, Hong Kong, no dia 20 de julho de 1973. Seu corpo foi levado para Lakeview Cemetery, em Seattle, Washington, Estados Unidos, onde foi sepultado. O bom artista marcial é como a água. Por quê? Porque a água não pode ser contida. E com isso quero dizer agarrar ou pegar. Você não pode socá-la e feri-la. Então seja macio como a água e flexível. Seja amorfo, sem forma, como água. Você coloca a água numa xícara e ela se torna a xícara. Você põe a água em uma garrafa e ela se torna a garrafa. Você coloca a água num bule e ela se torna o bule. A água pode fluir ou pode arrebentar. Seja água, meu amigo.